E a palestra do nosso pai, desculpa a voz, que peguei uma virose muito ruim, mas os bons espíritos vão nos sustentar. Vai me sustentar nesse momento, né? Para que a gente possa desenvolver um pouco de entendimento e de conhecimento sobre a doutrina espírita. E a palestra do Luiz foi, como sempre, muito a ver com o que eu fui intuída para trazer hoje para mim, principalmente, porque o meu ouvido é que está mais perto da minha boca, né? Mas por extensão e por merecimento a todos nós, porque não era eu hoje, era o Ronald, mas ele ficou impossibilitado de vir e pediu que eu fizesse a palestra. E ele pediu um pouco tarde, né? Então, eu roguei a Deus, que eu acredito que é o que todos nós devemos tornar nas nossas vidas como um hábito, e roguei que ele me intuísse do que eu poderia dizer a mim e a todos que me ouvissem, no plano físico, no plano espiritual, que pudesse acrescentar em nós valores, valor, que foi tudo isso que o Luiz trouxe. Várias formas de valor para a nossa vida, para a nossa consciência, para o nosso mental, para o nosso emocional, que unidos os dois juntos promovem no mundo a nossa ação. E para que eu pudesse falar de um tema que me foi muito revelador essa semana, que veio através da palestra do Haroldo Dutra, trazida pelo meu esposo para que eu ouvisse, eu fui intuída de que a gente precisava despertar em nós um pouco mais, na noite de hoje, o nosso sentimento de amor que o Luiz cumpriu com tanta amorosidade. Ele falou para nós tantas verdades, tantas consciências e necessidades que se fazem urgentes em nós, mas com amor. E é isso que a doutrina espírita vem trazer para a gente. É essa base que ela nos dá, porque é a palavra do Cristo. E não tem como nós dissociarmos a palavra do Cristo da palavra amor. E mesmo em sua prece de abertura, ele trouxe o amor como uma condição essencial e primordial para que a gente possa, nos dias de hoje, ter a coragem de ser e de estar aqui, onde percebemos que tantos de irmãos nossos estão adoecidos, a gente se dá a oportunidade de desenvolver e de praticar a sanidade. E a doutrina espírita é o alicerce nesse mundo conturbado, violento, com falta, muitas das vezes, da moral, né, que a gente vem buscar. E aí eu fui buscar aquilo que eu amo, que é o apóstolo Paulo, né? E eu fico encantada com toda a sua obra e tudo que ele representa para nós. Então, a gente vai estar no capítulo 15, né? Fora da caridade não há salvação. São muitos os tópicos. Eu aconselho a todos que, se tem o Evangelho, leiam um capítulo todo, porque é muito bom, é muito elucidativo. Aqueles que não têm o Evangelho, comprem para ontem, porque deve ser um livro da nossa cabeceira, o livro do nosso socorro nos momentos da nossa necessidade. E é importante que a gente possa, os nossos minutos são breves, é importante que a gente possa estender, ampliar o nosso conhecimento sobre o que a gente está lendo. Então eu vou falar necessidade da caridade segundo São Paulo. Top do top. O top é do top. Do Evangelho. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade,
não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Entre elas, a mais excelente é a caridade. Epístola de São Paulo aos Coríntios. E, para mim, o apóstolo Paulo, ele é um grande discípulo de Jesus. Porque tudo que ele ensina e tudo que ele testemunhou diante de suas palavras, sempre eu encontro um espelho de amorosidade, de carinho e de afeto. Todas as suas palavras nunca nos induzem a uma brecha ou a uma possibilidade que possa trazer entre suas entrelinhas qualquer emoção que não seja simples, como a caridade e o amor. Por isso eu gosto tanto dele. E no livro Religião dos Espíritos, eu pude fazer contato essa semana com ampliar o meu conhecimento sobre Emmanuel, né, o mentor espiritual do nosso saudoso e querido Chico Xavier. E eu fiquei muito mobilizada, porque eu me considero, há 32 anos, uma aprendiz praticante, né, ainda em crescimento, da doutrina espírita, falível e passível de alguns erros, com certeza. E graças a Deus, né, porque eu acredito que a vida da gente, do momento que a gente nasce até o momento que a gente faz a nossa passagem, é sempre de muito aprendizado. E nos fecharmos a isso é não reconhecer e não validar a nossa possibilidade de evolução, de conhecimento e de proximidade com esse grande mestre que é Jesus. E Emmanuel trouxe, eu pude escutar através do Haroldo Dutra, ele explanando algumas palavras de Emmanuel, que me tocaram muito, e ele falava muito da doutrina espírita, do quanto Emmanuel, nesse livro, nos convidava a que nós pudéssemos defender em nós e colocar na nossa vida, no nosso cotidiano, a doutrina espírita. Da nossa necessidade de honrar, de respeitar e de guardar em nós essa doutrina que traz para nós valores morais tão necessários ou nunca tão necessários como nos dias de hoje. E ele fala, tem um momento que ele fala assim: seja o teu nome e teu sobrenome espírita. E quando eu ouvi o Dutra falar isso, eu falei,
me tocou aquilo como como se fosse uma verdade para mim. Não tem como hoje nós não nos alicerçarmos no conhecimento. Eu acredito que a maior contribuição para o Luiz hoje ser o que ele é foi a doutrina espírita, foi a base. Eu me lembro que no Valdemar, nosso pai de santo, né? Depois se tornou meu avô de santo, eu me lembro que quando eu entrei no Valdemar, eu não sabia nada de nada. Eu fui levada, né? E me identifiquei porque o afeto das pessoas para comigo foi muito grande. E eu fui ficando, né? Mas chegou um determinado momento, aquilo já não me preenchia mais, fazer por fazer. Apenas cumprir ordens, né? Sem ter o conhecimento. E eu falava assim, poxa, eu queria tanto conhecer os orixás, saber um pouco mais da sua história, de como que é esse enredo. Né? E alguém falou assim, procura o Luiz. Procura o Luiz que você... Meu irmão de santo. Procura o Luiz que você vai gostar. E na primeira oportunidade eu fui e falei, Luiz, queria tanto conhecer sobre os orixás e tal. E o Luiz falou, peraí, todo mundo conhece nosso pai, né, o Luiz Antônio, peraí que eu vou te dar uns livros. E ele me apresentou a doutrina espírita e ali o meu espírito reconheceu qual era o verdadeiro objetivo de eu estar aqui, reencarnada. Que o Emmanuel era filho de Ogum, que o Chico Xavier era filho de Oxum. Reencarnada, né, como Isabel Cristina, e depois de ser irmã dele, eu me tornei filha por escolha, atraída pela doutrina e pela prática do Evangelho. Então é muito importante que a gente possa defender essa doutrina. Emmanuel fala também que todas as religiões são boas. Ele defende que a gente possa internamente em nós nunca falar contra nenhuma religião. Porque todos que se encontram aonde estão por uma afinidade, por uma necessidade, até para contribuir para o entendimento e a evolução dessa religião, como nós fazemos, como o Luiz representa no top, né, no topo, para todos nós, sempre nos impulsionando, nos motivando, nos mostrando a lei de causa e efeito do que precisamos cumprir para nos tornarmos melhores. Está tudo aqui na doutrina espírita. A lei moral, o que precisamos compreender, como devemos nos portar diante da tristeza do outro, né? Tão recente, essa mãe que perdeu agora sua filhinha com 11 anos. Se não tivermos a doutrina espírita, acabamos nos desesperando e nos encerrando, nos trancando em nossos próprios lares. Porque não vamos encontrar, se não for na doutrina espírita, uma explicação que acalme o nosso coração para tanta transformação. A urgência se faz para cada um de nós. Hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar. Eu abracei meu filho essa semana e falei, agradeça a Deus porque você está aqui comigo. Ele sai, como todos e muitos aqui, saem para o seu trabalho, saem para a sua faculdade, né? E a gente ora para que todos que a gente ame retornem aos nossos braços. Então é importante que a gente possa defender, que a gente possa tornar o nosso sobrenome, sim, espírita, que a gente possa se agarrar à nossa religião como um alicerce que pode nos colocar de pé em todas as situações da nossa vida. No Evangelho está a resposta para tudo. Pense em alguma coisa, verbalize isso, e com certeza o Luiz vai dizer, está no Evangelho. Sinta alguma coisa, se revolte por algum fato com você, ou com alguém que você ame, ou próximo de você. O Luiz vai dizer, procura a doutrina espírita, busca o conhecimento, porque se não for assim, estaremos perdidos. Eu anotei aqui também umas frases que o Emmanuel disse,
e que ele fala assim: só a bondade permanece. Se a gente não acreditar nisso, né, vai ficar muito difícil da gente compreender essa transição porque estamos passando. Isso vai passar. Vai passar porque ele traz: toda treva é provisória. Não é Abel que está falando, é Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier. Todo mal é provisório. O fim do mal é ser remediado. O amor de Deus cura todo mal. Não há mal que sobreviva ao amor de Deus. Então, é o amor. É o olhar amoroso, caridoso, gentil, que nós temos para conosco mesmo, né? Como o Luiz tão bem nos trouxe e enfatizou, é nos abraçar, é nos perdoar, é compreender, porque ele também diz: eu não sou espírita porque sou imperfeito. Onde está essa perfeição? Né? Essa perfeição não se encontra entre nós, porque estamos uns mais adiantados, outros nem tanto, mas estamos todos no mesmo lugar, com a finalidade de ajudarmos uns aos outros. E para que a gente possa ajudar, precisamos aprimorar. E para que a gente se coloque no lugar de receber, precisamos silenciar. Porque muitas das vezes a gente quer falar o tempo todo, falar e não escuta. E nos encerramos e nos fechamos na nossa própria verdade. A nossa verdade, ela é totalmente transitória. O que pensamos hoje, graças a Deus, não será o que estamos pensando amanhã. No mundo da matéria, na nossa sociedade. Mas as leis de Deus, como o Luiz falou, é imutável. Ela é que nos sustenta. Podem vir os tempos, podem vir as sociedades, podem mudar as encarnações e ela estará ali para nos motivar, para que a gente possa, devagarzinho ainda, ir caminhando na direção da luz. Que possamos reconhecer isso em nós e agradecer por essa obra, agradecer pela oportunidade, né? E ele fala também da importância da doutrina espírita no acesso profundo aos valores morais. E a gente precisa conhecer para poder validar isso, né? Porque a gente às vezes confunde muito as coisas. Bota tudo numa panela e acha que tudo vai dar feijão. Não vai, né? Vai dar feijão, vai dar sopa de legume, de ervilha, de ser um feijãozinho amigo que a Ana faz maravilhoso, pode dar muitas coisas. Então, qual é o sabor que a gente quer? Né? Qual o sabor que a gente quer experimentar? Então, a gente precisa colocar cada coisa no seu lugar. Né? E ele fala também da gente observar a palavra. O Luiz também falou isso na palestra dele. O silêncio vale ouro, a palavra é prata. Não vamos nos perder falando. A gente já sabe que sabe falar. A gente já sabe, dá um pouquinho d'água. A gente já sabe que sabe falar, e fala bem e fala mal, né? O que a gente está no esforço é de ouvir, para a renovação do conteúdo interno, né? Das coisas que estão aqui dentro, renovando e alicerçando os nossos valores. Bom, toda crença é respeitável, já falei sobre isso, né? Espírita seja o teu nome, e foi isso, é o que eu queria juntar, né? Que a gente possa valorizar. Nós estamos aqui toda terça-feira, nos esforçamos para isso. Nós temos uma casa que é um ponto de luz aqui no nosso Rio de Janeiro, né? No nosso país, é um ponto de luz. E quando a gente encontra e tem a oportunidade
de estar em contato com um ponto de luz, ali nós vamos receber exatamente o que precisamos para que a gente leve a nossa semana alicerçada na doutrina espírita. Vamos buscar conhecer e que a gente possa, apesar de tudo, colocar no mundo, no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso cotidiano, na nossa casa espírita, aonde quer que estejamos, o amor de Cristo, porque Ele já está em nós e a gente precisa só deixar de se sentir acanhado ou envergonhado por ser espírita. Que a gente tenha orgulho disso e que a gente possa sim colocar o nosso nome como sendo espíritas e dignos desse nome. Graças a Deus.